Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero projetar, claro, a decisão da quarta-feira contra o América Mineiro, estádio lotado, né? Beira-Rio com casa cheia e a gente projetando, claro, tudo dessa decisão pela Copa do Brasil. Quero falar também, gente, sobre Johnny, o autor do gol da vitória do Internacional contra o Bahia, que pode e deve deixar o Internacional na janela da metade do ano. Outros interessados estão aparecendo e Gustavo Cuejar, o alvo colorado, que pode ser também alvo de outro time brasileiro. Será que isso muda a negociação? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Cenário diferente hoje, né? Tô aqui na PUC, né? Onde fui convidado, né? Pelo grande Felipe Gamba, tem canal aqui no YouTube também, né? Para falar um pouquinho, né? Sobre jornalismo identificado, jornalismo independente com a turma aqui do segundo semestre. Então foi um papo muito bacana, né? Então agradeço aqui ao Gamba publicamente também por esse convite. E tô aqui num cenário diferente, né? Onde tudo começou, na verdade, né? A trajetória, né? No jornalismo para falar um pouquinho sobre as últimas informações do Internacional. Né, que se prepara para a decisão na Copa do Brasil, né, jogo amanhã, 9h30 da noite, contra o América Mineiro, o Inter precisando reverter, né, uma vantagem de 2 gols, né, perdeu 2-0 lá em Belo Horizonte, naquele show de horrores, e agora precisa reverter na caminhada, né, perante o seu torcedor. Mais de 40 mil pessoas são aguardadas no estádio Beira-Rio e a gente vai estar lá, evidentemente, né, maratona mais que 45 no Vozes do Gigante, abrindo a partir das 6 horas, né, com ruas de fogo, toda a mobilização da torcida colorada, né, para o Beira-Rio rugir para cima do Coelho, certo? O Mano Menezes deve ter alguns problemas, né, mais do que ele já tem. Lembrando que ele não vai ter à disposição 3 jogadores, né? O Alan Patrick, o Bustos e o Rômulo. Os 2 primeiros foram expulsos no jogo de ida e o Rômulo já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético, então não pode jogar. Além dele, né, o Gabriel Barro jogou pelo Ituano e aí a gente entra na série de lesionados, né, do Internacional. O Maurício, né, o meia que tem um problema no ombro, não pode atuar, né? Não fica à disposição por conta clínica. O Mercado voltou a correr no gramado, mas também não deve ser relacionado. A única surpresa que pode acontecer é a presença do Vitão, né? Zagueiro que teve uma entorse no joelho, que pode aparecer como uma novidade, inclusive no time titular. Então vou deixar essa dúvida aqui. Lembrando que o René, que vinha sendo, melhor dizendo, né, desfalque nos últimos jogos, fica apto, né, a jogar 90 minutos. Ele entrou no segundo tempo contra o Bahia, mas deve ter condições de atuar já contra a equipe mineira, certo? Como é que eu estou projetando esse time do Internacional? Hoje o Mano faz o último trabalho com portões fechados no CT do Parque Gigante para encaminhar, né, a equipe que joga contra o América. Tendência de time: John no gol, na lateral direita Igor Gomes, entrando já que Rômulo e Bustos estão fora. Na zaga, Vitão, né, ou o Nico Hernandes com o Moledo e o René na lateral esquerda. Na abertura de meio campo, e aqui está o principal problema, né, Campanharo deve estar à disposição, Campanharo de boa atuação contra a equipe do Bahia, né. Johnny, né, jogando por ali junto com o Depena, e aí lá na frente é uma espécie de 3 atacantes, Wanderson, Luiz Adriano ou Alemão, né, e na frente o Pedro Henrique também. O Luiz Adriano deve ficar fora, tá? Com isso o Alemão deve jogar. O Luiz Adriano sofreu uma pancada, né, na cabeça no jogo contra a equipe do Bahia, né? Entrou no segundo tempo e logo, né, numa cobrança de escanteio, o Vitor Hugo cabeceou a cabeça do Luiz Adriano. Ele teve que passar a noite num hospital de Porto Alegre e deve preocupar, né? Será reavaliado hoje, mas a tendência muito forte é que ele seja desfalque também. Então a gente perde também alternativas de banco de reservas, né? Pô, do meio para frente o Inter vai ter Campanharo, Johnny Depena, Wanderson, Pedro Henrique e Alemão. Alguns desses jogadores eram reservas até pouco tempo e as alternativas que poderiam pintar no time estão fora também por conta de lesão, né? O caso, por exemplo, né, do Luiz Adriano e também do Maurício. Então, quero saber o teu sentimento. Qual time você escalaria para esse jogo? Deixa aqui no comentário que a tua opinião sempre é muito bem-vinda aqui no canal. Falando em Johnny, né, que decidiu, né, o jogo para o Internacional no último final de semana, né, fez o gol do 1-0 contra a equipe do Bahia, né, o Wanderson matou o jogo depois, mas o Johnny ele vem sendo alvo, né, de times europeus e não é de hoje. Eu tenho informação, inclusive, que o Johnny está negociado para metade do ano. O provável destino deve ser o Real Betis da Espanha.
um negócio avaliado em cerca de 6, 7 milhões de euros, né? Lembrando que o Inter tem 100% do passe do Johnny, o que facilita uma operação, né? Do Inter ficar daqui a pouco 10%, 20%. O Johnny é formado totalmente, né, dentro do celeiro de Ases, então o Inter também ganha um percentual de mecanismo de solidariedade numa futura venda, e essa é a ideia, né? Colocar o Johnny no mercado europeu, porque se entende que lá ele vai conseguir desempenhar o seu futebol, né? Que ele casa muito bem com a La Liga e que poderia render frutos, né, na sequência da sua trajetória. Então, né, é muito provável, né, que o Johnny seja negociado. A tendência é que o Betis seja o destino, mas outros clubes estão entrando em contato com o staff do jogador nos últimos dias. Cito 2 times, o Brighton da Inglaterra e também o Galatasaray da Turquia. São times que mostraram interesse no Johnny, volante que é muito criticado, né, pelo torcedor do Internacional. Eu acho que ele joga fora de função, né? Talvez o Mano tenha achado, né, meio tardiamente em 2023, mas a função do Johnny para jogar aí no Colorado. Johnny que será titular e talvez uma das esperanças do Inter aí para o jogo da quarta-feira, beleza? Quero dizer, gente, que a Gigante Veículos tem o teu carro novo, né? Carros novos, seminovos, teu usado na troca, e a certeza do melhor negócio é com quem é referência no mercado. Gigante Veículos, né? Que fica em Capão da Canoa, vendas, né, que acontecem, olha, bastante lá, né, na Gigante, rotatividade muito alta de veículos. Então o carro que está procurando, né, não só aquela nave, né, do último ano, mas também carros seminovos, né, daqui a pouco está precisando de um carro para trabalho, um carro econômico, você encontra na Gigante, certo? O link está na descrição, chama o Rafa e toda a equipe que eles vão estar prontos para te atender da melhor maneira possível, que tu fique, né, o começo aí do mês de junho de 23, né, estamos chegando na metade do ano, você terá, né, o seu carro novo com a Gigante, certo? O link, perdão, na descrição do vídeo, beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre alguns temas aqui, né? Falei muito sobre o Gustavo Cuéllar, né? E o Inter segue muito forte nessa parada. Inclusive rolou, né, nos últimos dias, para quem gosta, né, daquela coisa meio vozes tititi Inter, né? Meio tititi, meio fofoca. O Cuéllar e o Magrão, eles têm uma relação, né? O Magrão, né, por muito tempo foi intermediário, né, de jogadores que saíam daqui do Brasil para a Arábia Saudita. Não tenho certeza se ele fez, né, essa negociação do Cuéllar do Flamengo para o Al Hilal, mas é um cara que tem, né, alguma relação, né, com o volante colombiano, e ele inclusive curtiu, né, a foto, né, do Magrão sendo apresentado como gerente técnico do Internacional, gerente esportivo do Inter, e também começou a seguir o Alan Patrick, né, nas redes sociais. A negociação acontece há bastante tempo, né, entre Inter e Cuéllar. O Inter já tem um acerto com o volante colombiano e agora aguarda, né, a pedida do Al Hilal, né? O Inter sabe, né, que vai ser uma pedida cara, afinal eles são ricos, eles são dos maiores da Arábia, mas também não rasgam dinheiro. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas há um otimismo grande, né, que o Cuéllar esteja aqui. O Mano Menezes também conduz a negociação, né, para seduzir o jogador a estar aqui, que vai ser importante, que vai ser, né, uma peça-chave do elenco. Então qualquer jogador que tenha o treinador já dizendo isso é um alento, tá? O Corinthians entrou na parada, né? O Corinthians tenta reforçar muito esse time para metade do ano, afinal está brigando contra o rebaixamento e para não correr risco deve abrir o caixa, né? Se fala muito que o Matias Rojas vai para lá, né? Uma proposta muito boa feita pelo Corinthians. O Botafogo também fez uma oferta pelo meia paraguaio. O Inter segue de olho nessa situação, tá? Não dá para descartar nenhum jogador no Inter neste momento. O Inter que também, assim como o Corinthians, planeja abrir o cofre. Por mais que o presidente Barcelos fale em austeridade financeira, ele sabe que é os últimos 6 meses da gestão e que a única chance de reeleição é com título. E aí o título passa também por reforço de qualidade ou da primeira prateleira, né, como ele mesmo disse em algumas entrevistas. Beleza? Então é isso, Cuéllar, né, sendo alvo de outros clubes, mas o Inter ainda mantém otimismo por esse jogador. Certo? Deixa eu dizer, gente, que a KTO.com tá te esperando, né? Minha parceira aqui do canal e que tem jogos da Copa do Brasil, começando, né, nesta terça-feira, tem jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Argentino, tem muita coisa para você se divertir na KTO. Eu já vou fazer minha acumulada, tá? Eu vou dizer, passa Inter e passa Cruzeiro, o resto eu não sei, mas eu vou fazer uma acumulada com todos os jogos, né, das oitavas de final da Copa do Brasil e vou compartilhar lá no meu Instagram, no @lucascolar, pra gente fazer essa acumuladinha
temporadinha juntos com todos os jogos da Copa do Brasil, beleza? Quem vem nessa? Já deixa no comentário aí o teu palpite para as oitavas da Copa do Brasil e não vai embora, né? Se te cadastrar na KTO usando o código COLAR, que te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, e sem deixar o like no vídeo e te inscrever no canal. Aquele abraço, obrigado pela parceria de sempre, a gente se vê. Fui!